Boa noite. Primeiro, eu gostaria de agradecer imensamente pelo convite para participar deste evento que trata das implicações práticas da NR1, saúde mental e fatores pessoais no ambiente de trabalho. Agradecer ao escritório, especialmente na pessoa do Dr. Maurício Passaroni, que se esforçou, não precisou muito, porque eu gosto de aceitar um convite para falar, mas que fez contato, tudo para a gente ter este pequeno bate-papo. Para o melhor conforto dos senhores, eu vou falar de pé, porque eu falo bastante, e de pé eu canso mais fácil. Um outro problema que a gente enfrenta é que ser o primeiro é desafiador porque ele está desbravando. Ser o terceiro expositor é cruel porque os anteriores já falaram quase tudo que você tinha para dizer. Então, você tem o caminho de tentar alterar, de inopir na sua palestra, ou tentar manter a trilha e adaptar de alguma maneira. Como eu acho que eu sou o mais velho de trecho aqui do que todos os outros, a doutora 25 de formada, né? Eu já vou fazer 30 de Ministério Público. Então, estou partindo na frente, eu vou tentar usar a sabedoria e seguir a linha da palestra. Talvez eu divirja um pouquinho do doutor Gustavo, mas um pouquinho. Bom, gente, falando assim, quando a gente fala de riscos psicossociais, nós estamos falando de um problema recorrente na sociedade atual, né? A nossa sociedade, em geral, e no âmbito do trabalho não seria diferente, ela está contaminada por problemas relacionados aos riscos psicossociais. Nós brincamos algumas vezes com os casos das bebês reborn, mas eu estou preocupado quando o RH de alguma empresa seja denunciado no Ministério Público do Trabalho porque negou um atestado médico de uma mãe que levou a bebê reborn no hospital. A gente pode ter uma denúncia dessa, tá? Enfim, dada a abrangência do risco psicossocial, nós podemos afirmar que ele é estudado por diversas disciplinas. A psiquiatria, né, a medicina, até a antropologia, a filosofia tem analisado, e o direito. E no direito, vocês ouviram a visão do advogado, que é a parte ruim. Agora vocês vão ouvir o lado bom da força, tá? Lembre-se, advogados, lado negro, procuradores, lado bom. Isso é só uma brincadeirinha, tá, gente? Vamos ouvir um pouco a visão do Ministério Público do Trabalho. Primeiro, para quem não é do direito, o Ministério Público do Trabalho não tem nada a ver com o Ministério do Trabalho, fiscalização do trabalho. Os auditores fiscais vão nas empresas, pedem os documentos e deixam um auto de infração de lembrança. O Ministério Público do Trabalho não faz isso. A ferramenta, o Ministério Público do Trabalho, ele é um ramo do Ministério Público brasileiro. Aqui em Botucatu nós temos o Ministério Público Estadual, acho que tem o federal, se não fechou, mas tinha, não sei se tem ainda. Fechou? E está lá, então... Tem o Ministério Público Estadual, o Federal de Bauru responde para cá, o do Trabalho de Bauru responde para cá. O que é importante ter em mente? Que, pela Constituição, o papel do Ministério Público é a defesa da ordem jurídica, do regime democrático do direito e de interesses sociais e individuais indisponíveis, que é o que nos traz aqui. O MP, Ministério Público, todo promotor público, de alguma forma, ele detém alguma parcela para ser o guardião ativo dos valores constitucionais. E dentro dos valores constitucionais, naquilo que nos traz hoje aqui, todos nós, está a dignidade da pessoa humana, está o valor social do trabalho e está a defesa do equilíbrio ambiental e sadia qualidade de vida. Por quê? Porque são expressões que estão na Constituição. São expressões que marcam os direitos
fundamentais de todos nós. Cada um de nós aqui tem uma parcela ou uma totalidade desse direito. Nós temos o direito à saúde. Tá? Hoje, suicídio não é mais crime, né? Até nem dava. Mas instigar tem consequência jurídica. Nós temos no Código Penal uma disposição que trata da periclitação à vida. Se uma pessoa chegar de uma cidade pobre, numa propriedade rural, e pedir para trabalhar a troco de comida, e ficar trabalhando das 8 às 8, dizendo que está muito feliz, isso não pode ser tolerado pelo Estado brasileiro, porque nós vamos estar em uma condição indigna, nós vamos estar numa condição de trabalho escravo, ainda que a pessoa queira. Por quê? Porque são valores inafastáveis do cidadão, da pessoa humana. E, nesse contexto, está a proteção da saúde no ambiente de trabalho. O meio ambiente do trabalho integra o meio ambiente e integra o conceito de direito fundamental. Eu gosto de dar algumas orientações de direito para entender. Os senhores veem hoje na televisão, todos vocês veem, discussões sobre meio ambiente. Olha, vai reduzir a proteção ambiental, reduzir a análise de risco de um dano ambiental. Se fala meio ambiente, pegou fogo na Amazônia. Meio ambiente, pegou fogo no Pantanal. Meio ambiente, desmatou a Mata Atlântica. Mas o meio ambiente é muito mais do que isso. Nos anos 70, começou a se desenvolver, a se perceber a necessidade de proteção do ambiente em que estamos. Nós estávamos literalmente acabando com a Terra, e ainda estamos. Pois bem, em 70 nós tivemos a Convenção de Estocolmo, que, para quem é operador do direito e milita na área ambiental e coletiva, é um marco, porque ela estabeleceu que o homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade, a condições dignas de vida em um ambiente de qualidade que permita a existência da vida digna e o bem-estar, que, salvo engano, é um conceito de saúde, né? O completo bem-estar físico, mental e assim vai. O bem-estar. Pois bem, lembrem-se, do ponto de vista do direito, e todos nós trabalhamos com o direito mesmo sem saber, do ponto de vista do direito, quando se fez a ligação entre um direito fundamental à vida e um ambiente de qualidade, fez-se uma associação entre direito ambiental e direito fundamental. Descendo para a lei brasileira, que se inspirou, entre outros diplomas, na Convenção de Estocolmo, nós temos, pela Lei 6.938, que trata do meio ambiente, ela afirma assim: meio ambiente é tudo que nos rodeia. Na verdade, ela diz: abriga e rege a vida em todas as suas formas. O ambiente de trabalho abriga e rege a vida? Sim. Este estabelecimento, este local em que nos reunimos hoje, abriga a vida? É um meio ambiente? Está sujeito a regras ambientais? Sim, está. Nós não poderíamos estar aqui sem um ar-condicionado, sem uma limitação do número de pessoas, sem um mínimo conforto. Existem regras para isso. Tá certo? E para o meio ambiente do trabalho, é muito importante compreender que o meio ambiente do trabalho, ele forma um conjunto que se relaciona com o nosso meio ambiente externo, digamos assim. Veja, a condição de vida de um trabalhador, ela produz efeitos importantes na atividade laboral. Um trabalhador doente rende menos, correto? Mas também podemos afirmar que um trabalhador doente, em razão de um ambiente laboral ruim, sofre consequências na sua vida cotidiana. Vejam a troca ou a sinergia, ou
a empatia. E cada um de nós coloquemos no nosso lugar. A doutora Érica mencionou da satisfação de se trabalhar, do reconhecimento do trabalho. Vejo na perspectiva individual como anda a nossa relação com o nosso trabalho para compreender um pouco disso. Ela pode ser positiva, negativa, neutra, mas vejam, nós não podemos perder de vista que o ambiente de trabalho tem que ter qualidade de vida, que ele tem que ser sadio. Doutor, ele não tem, mas nós vamos perseguir que ele tenha. Esse é um dever imposto pelo Estado brasileiro. E o principal destinatário desse dever, no caso das relações de trabalho, é o empregador. Por quê? Porque ele detém todos os meios, ele detém o controle da atividade e compete, portanto, a ele garantir a segurança e a saúde dos seus trabalhadores em todos os aspectos relacionados com o trabalho. Não há outro. Pegando um exemplo fácil, se eu tenho uma máquina cortadora de papel, mas ela também é cortadora de braços, porque ela não tem proteção, não é o empregado que vai ter que mandar colocar proteção. Quem tem o dever de colocar uma proteção? É quem extrai dessa máquina a riqueza e, contratualmente, exige que uma pessoa a opere. É bem simples de entender. Quem que fixa a meta? Eu mesmo, aqui é uma meta de vender 50 mil seguros numa cidade de 10 mil habitantes. Opa, eu mesmo me pus essa meta. Não, alguém mandou. Esse é o empregador. Portanto, compete a ele adotar quantas medidas forem necessárias para cumprir com esse dever geral. Tá? São premissas que nós não podemos esquecer. Situe-se como advogado, como promotor, como representante da RH, como representante da área técnica de saúde e segurança, como proprietário de empresa. Cada um tem que analisar o seu papel e sua responsabilidade sob essa perspectiva. E bem, falando da perspectiva histórica da proteção da saúde no ambiente do trabalho, nós podemos, para ser muito geral e compreensivo, fazer uma pequena evolução histórica que acompanha o próprio desenvolvimento do direito do trabalho. As primeiras leis, o direito do trabalho, ele foi se organizando a partir da Revolução Industrial, em que, por exemplo, nada grave, mas as pessoas trabalhavam todo dia 18 horas por dia, nada muito pesado para a época. Tá? Mas aí alguém falou, 18 está muito pesado, vamos dar uma reduzidinha para 14. Não, 14 não. Aí teve uma manifestação aqui, ali, o rei ou o poder começou a perceber que estava ficando meio tumultuado, falou, bom, é melhor eu dar do que eu perder tudo. O direito do trabalho é um direito do capital. Embora, às vezes, ele bata na cara do trabalho, mas, historicamente, ele é um direito do capital. Então, tivemos essa daí. Aí, depois, também, nós tínhamos iniciativas muito alvissareiras para a época passada. Fazia-se muito navio. Navio tem tubo. Tubo precisa ser tratado, soldado e ilustrado. Nada melhor que usar umas criancinhas de 5 anos, porque são pequenininhas e podem entrar na tubulação. Olha que ideia genial! Mas pegou mal. Enfim, a sociedade foi evoluindo e compreendendo que do jeito que está não podia. De acordo com cada momento, ela foi evoluindo. E a saúde e segurança no trabalho segue um pouco isso. Os primeiros riscos que nós nos acostumamos a proteger são os riscos físicos. Proteção de máquina. E mesmo ele, quando a gente apertou um pouquinho com a NR12, houve uma parte do empresariado que espirrou, questionou. Hoje ela está aceita e nós conseguimos evoluir muito mais. Podemos falar também da proteção contra o ruído. Mas, enfim, o primeiro risco detectado, porque ele era inerente ao uso dos equipamentos industriais que se desenvolviam, foi o quê? O físico. Depois, na medida em que nós somos avançando na tecnologia, nós chegamos aos riscos químicos e aos riscos biológicos. O pessoal da saúde que bem conhece o risco biológico. Tá? E, por fim, nós chegamos, com o avançar da coletividade, com a repetitividade de ações, com o florescer
desta sociedade pós-moderna, que trata de dados, que passou a utilizar a meta de uma forma diferente, que trouxe contornos muito próprios dessa sociedade de informação, nós tivemos o desabrochar dos riscos ergonômicos, que, particularmente no Brasil, estão na NR17. A principal grande reforma, a primeira grande reforma da NR17 é dos anos 90, quando nós tínhamos no sistema bancário, para quem lembra, quem era nascido, né, os grandes centros de processamento de dados que ocupavam 2, 3 mil pessoas, fazendo atividades repetitivas e outras tantas. Que a atividade bancária ocupava muita gente. A doutora Érica falou do caso de bancário. Eu briguei com praticamente todos os grandes bancos. Assim, eu tenho um prazer e uma frustração, porque, com base na NR17, eu consegui ações muito potentes envolvendo os riscos psicossociais. E ganhamos. Só que as ações não transitaram em julgado até hoje. Então, moral da história, vou ganhar, mas não vou levar, porque a contingência mudou. Isso é um fato. Mas, enfim, a NR17, nessa evolução, foi a primeira grande iniciativa, embora centrada na ergonomia física, ou seja, adaptação dos equipamentos ao trabalho, os espaços às necessidades humanas, ela, ainda que de maneira tímida, ela procurou abranger um conceito amplo de ergonomia. Tá? E ela trouxe expressões que a gente não se atenta muito, mas estão na NR17. Características psicofisiológicas dos trabalhadores. Recuperação psicofisiológica. Aspectos psicossociais do trabalho, particularmente quando a NR aborda a organização do trabalho. Pois bem, o problema é que ela, coitadinha, a NR17 é meio vítima, né, de pai e de mãe. Primeiro, quando se foi para a sua concepção, havia uma discussão se deveria colocar esse tipo de risco dentro da NR. Por óbvio, você já pode imaginar que uma ala queria e a outra ala não queria. Não quer até hoje. Né? Então, uma ala não queria. O que acontece? Colocou, peronomútil. Então, colocou, mas mal colocado. Ficou perdida em alguns aspectos. Mas tem que saber utilizar. E aí eu lembro que em direito não existem palavras inúteis. Essa é uma regra do direito. Mas, enfim, do ponto de vista da incidência de maneira geral, o que nós tivemos? A bem da verdade, uma aplicação restrita e contida, continuou centrada nos aspectos físicos da ergonomia, avançou um pouquinho apenas em relação aos operadores de check-out, que são os caixas supermercado, e os operadores de telemarketing, porque se construíram anexos específicos para situações específicas. Mas, enfim, ela não foi capaz, até hoje, de dar resposta adequada a todas as questões que gravitam em torno da questão da dimensão psicológica do trabalho. Não foi bem explorada. Pois bem, no ano de 2022, veio a Lei 14.457, para tratar do quê? Da proteção da mulher e da manutenção de sua empregabilidade. As mulheres tomaram conhecimento dessa lei, a maioria sabe. Daquela que estabeleceu o quê? Ela trouxe iniciativas de fomento ao emprego e à manutenção do emprego das mulheres, mas era ela, de uma forma muito sábia, porém, como tudo no Brasil, meio asa quebrada, trouxe conceitos antes do conceito, por que da asa quebrada? Porque no Brasil de hoje,
Veja, esta é uma lei de 2022 em que nós tínhamos um presidente à la derecha, foi do presidente Bolsonaro. Tá? Só que, dependendo do viés, algumas colocações são interpretadas como se fossem de esquerda. Embora o problema não seja nem de esquerda e nem de direita, seja um problema da sociedade brasileira que tem que ser enfrentado. Mas, no debate político, fica aquilo, não, isto não pode, isto pode, isso não pode, isso não dá. E aí nós fazemos o quê? Leis não muito boas. Leis capengas. Mas, enfim, mesmo com a sua capenguice, a lei foi importante porque ela incorporou expressões, incorporou a CLT e as NRs, o seguinte, prevenção e combate ao assédio sexual e a outras formas de violência, o que inclui a violência psicológica, no âmbito das relações do trabalho. Alterou a denominação e ampliou as atribuições da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que passou a ser Prevenção de Acidentes e Assédio. Determinou a adoção de medidas concretas para a prevenção do assédio e da violência. Determinou que empresas de maior porte, assim consideradas aquelas que devem ter CIPA, tenham manuais e regras de conduta tratando disso de forma expressa. Determinou que essas regras sejam amplamente divulgadas, que obrigatoriamente se crie um canal de denúncia que garanta o anonimato do denunciante para tratamento do assédio e outras violências, notadamente em relação às mulheres, tá? E a criação de um procedimento de apuração do fato e de responsabilização. Veja que tirou a faquinha do bolso e chegou para o cara, vai fazer ou não vai fazer, mano. Tá? E determinou a realização, conduzida pela CIPA, de capacitações voltadas à prevenção do assédio e da violência em relação a todos os trabalhadores. Tá? Isso são medidas concretas que vigem. Esse conjunto de ações vai muito além do que a gente poderia considerar até alguns anos atrás, do que seria a avaliação tradicional dos riscos laborais, o físico, o químico, o biológico. Essa lei nada mais faz do que tentar, dentro do possível, encampar uma convenção da OIT, que é a Convenção 190, que no Brasil há pedido e há processo de ratificação, tá? Mas que cuida especificamente, que estabelece especificamente que os países membros, ou seja, no caso o Brasil, exijam dos empregadores que tenham em conta a violência e o assédio e os riscos psicossociais associados na gestão da saúde e da segurança no trabalho. Veja que as mudanças que nós estamos vendo no Brasil, elas não são isoladas, não é algo tupiniquim, não é uma jabuticaba, tipicamente nacional. Ela vem num cenário em que se detecta, pelo menos no mundo ocidental, notadamente no mundo associado ao direito europeu, que é o que nós mais nos inspiramos, ela demanda e traz esse cuidado. E notem, essas normas estão todas vigentes. Todas vigentes. Todas vigentes. Nesse novo cenário de saúde e segurança do trabalho, o que nós temos que enxergar? E aqui a provocação tem que ser para os empregadores sempre. O empregador é o principal destinatário. Seja para criar uma cultura em sua própria cabeça, que às vezes é dura que nem um coco, seja para selecionar corretamente o serviço técnico que lhe vai assessorar, seja para confiar no serviço técnico que lhe vai assessorar. É obrigatório
é premissa de todo estabelecimento empregador assegurar um ambiente de trabalho acolhedor, inclusivo e que promova a segurança psicológica, que mantenha uma cultura organizacional de bem-estar, preventiva de riscos psicossociais, que busque assegurar que o trabalho não seja um fator de comprometimento ou de agravamento da saúde física e mental do trabalhador. O trabalhador, cada um de nós aqui, tem um contrato com o seu empregador. Nós passamos por um exame médico e fomos considerados aptos a fazer um trabalho. É desejável, é necessário que, durante o curso desse contrato, as mesmas condições de saúde em que ingressamos sejam mantidas do ponto de vista laboral, ou seja, que o ambiente de trabalho não implique um gravame à minha saúde. Até porque, no Brasil, a demissão é livre. Como a demissão é livre, nós não podemos receber um corpo forte e cuspir uma casca. Eu me recordo muito, eu trabalhei muito na atividade do corte de cana, e eu sempre fui contra o corte de cana manual. Tá? E veja, não estava tão errado, porque os níveis de acabou o corte manual de cana e o nível de desemprego não piorou. Mas veja, uma atividade em que a pessoa tinha que ingressar na mais tenra idade, com 18 anos, e com 28 ela já não estava mais apta, não é para trabalhar no corte de cana, não estava apta para trabalhar em mais nada. Ela ficava definhando. Eu peguei casos, doutora, terrível. Eu fui numa usina e eu vi o facão de ouro. Ele ganhou 3 anos seguidos a moto da empresa, porque ela tinha, o facão de ouro ganhava uma moto. Imagina você levar para o Nordeste uma moto. No 4º ano, ele não levantava o braço aqui. Então, são exemplos de erros na gestão da saúde e segurança. Enfim, veja, nessa caminhada, nós chegamos, finalmente, à nova redação da NR1 e suas implicações práticas. Pois bem, o doutor mencionou alguns dispositivos, eu acho que ela não mudou tanto assim, tá? Então, a minha divergência, eu brincava com o doutor Maurício, eu tenho uma divergência que eu acho que ela não mudou muito. Não mudou quase nada. A única coisa que ela fez, na minha concepção, muito claramente, é dizer, olha, filho, agora tem que fazer mesmo. Tá? Está mais sistematizado. Mas, na prática, ela manda fazer o quê? Buscar tudo que está na NR17, que já existia. E a NR17 já fala que você tem que fazer o levantamento dos riscos e tudo mais. Só que a turma faz? Faz. Faz bem feito? Não, não hace. Bem feito não faz. Tá? Então, o que a NR fez? Ela inseriu realmente no tópico, um tópico particular, como o doutor Gustavo mencionou, que o gerenciamento de riscos ocupacionais deve abranger os riscos que decorrem de agentes físicos, químicos, biológicos e de acidentes, e riscos relacionados aos fatores ergonômicos. Aqui, o pulo do gato, incluindo os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. A organização deve considerar as condições de trabalho nos termos da NR17, que é velhinha, já existia, incluindo os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Por quê? Porque a gente sempre jogou esse risco debaixo do tapete. Para a probabilidade de ocorrência das lesões ou agravos da saúde decorrentes de fatores ergonômicos, incluindo os fatores de risco psicossociais, for cantar uma musiquinha fácil, incluindo os fatores de risco psicossociais. A avaliação de risco deve considerar as exigências da atividade de trabalho e a eficácia das medidas. Tá? E quais são os fatores que podem causar risco psicossocial no trabalho? A doutora Érica mencionou alguns exemplos, o doutor Gustavo outros, e eu, para não ficar atrás, vou mencionar outros. Tá?
E aqui eu estou me fundamentando na Agência Europeia de Saúde e Segurança, que está um pouquinho na nossa frente. Ela tem alguns modelos muito interessantes, inclusive o pessoal da área de saúde e segurança, dê uma consultadinha lá, vão encontrar boas abordagens para o tema. Mas vejam, exigências excessivas. Falamos aqui, metas excessivas, metas impraticáveis, jornadas de trabalho exaustivas. Então, vamos lá. E vou seguindo. Por exemplo, até mudando um pouco, todo mundo aqui tem conhecimento de que veio uma lei federal, proibiu o celular nas escolas. Quem concorda com a medida? Desconexão do estudante. Agora, quem aqui, ocupando uma chefia, já não mandou uma mensagem de zap para o colega da empresa depois das 18, depois das 20 horas? Quem não mandou? Quem mandou, levanta a mão. Ah, gostei. Vejam, cadê a desconexão? Reflitam comigo, pelo bom senso, qual é a diferença entre eu achar legal, nossa, criança tem que estudar mesmo, aquele período é para estudar. Então, o período do cara fora da empresa, já que é um contrato, quando venceu, não deveria ser igualmente respeitado? Ou pimenta no olho dos outros é refresco? Reflitam, isso é bom senso. Quantas empresas hoje usam o WhatsApp e é um motivo de denúncia, e elas não têm uma política regulatória para isso. Ela não pune um chefe que manda. Isso é uma ação concreta, identificar esse tipo de erro e adotar uma medida concreta. Pensem nisso. Vamos lá. Pensem em trabalhadores que enfrentam trabalho constantemente com conteúdo violento e até abjeto. Nós temos discussões que as redes sociais acabam divulgando muita coisa ruim, mas nós temos empresas cuja atividade é feita por humanos para o quê? Analisar esses conteúdos e dizerem é excessivo ou não é excessivo. Gente, é a escória da humanidade que está nos vídeos. Esses trabalhadores são expostos 8 horas a esse tipo de nojeira. Qual é a preparação psicológica, psicossocial que ele tem que ter? Esse é o risco que tem que ser concretamente enfrentado. É uma exigência excessiva, não é só do ponto de vista da meta, mas é do conteúdo do próprio trabalho. Vamos lá, um cara que é lavador ou pintor de parte externa de grandes prédios. Existe um risco físico dele, que é a queda, mas ele está constantemente exposto a esse risco, mesmo que todo equipamento funcione. Existe um impacto psicológico. Ele sabe que der qualquer probleminha, todo dia, ele vai descer 40 andares sem paraquedas. Já vai ver Jesus no 20º, ele já está vendo Jesus. Né? Então, vejam, é a realidade. Então, exigências excessivas. Isso tem que ser identificado no ambiente de cada um. Meta. Meta. Eu tenho meta? Eu tenho. Vamos planificar essa meta. Ah, mas a meta é simples. Tá, mas vamos verificar se ela é simples. E vamos olhar se eu ensinei o meu trabalhador a cumprir essa meta. Os bancos eram legais, falar para o gerente, vende 20 aí, dane-se. Mas você não orientou, você não treinou, você não criou um processo para dizer, olha, a meta é esta, ela é estabelecida porque nós temos critérios que nos permitem chegar a ela é razoável, a cidade de 10 mil habitantes, você tem que vender 2, tá bom, não 1.000. E se você não atingir, a gente vai olhar os motivos. Ou a consequência vai ser uma avaliação em 3 meses de segurança para a prestação desse trabalho. Outro exemplo, foi mencionado também pela doutora Érica, a falta de autocontrole e autonomia. Muitas tarefas, nós somos humanos, mas a nossa tarefa é quase mecanizada. Tá? Ter um poder de decisão muito limitado
sobre o modo em que se realiza o próprio trabalho é um fator psicossocial relevante. Que o digam os operadores de teleatendimento. Tá? Ah, doutor, eu vou ter que mudar tudo? Você vai ter que considerar esse fator como um agente de risco. E aí, nós vamos usar a nossa sabedoria para procurar encontrar as alternativas disponíveis. Não vamos chegar ao jardim de rosas, mas a gente vai lançar luz e a gente vai criar perspectivas dentro do plano de ação que o doutor Gustavo mencionou. Apoio inadequado. Muitos trabalhadores se ressentem de não ter um apoio da chefia. Não sabe realizar exatamente o trabalho. Quando vai para a chefia, pumba, toma uma lapada. Ou a chefia não sabe, ou a chefia é grossa, ou assim vai. As chefias têm que ser orientadas e treinadas sobre como apoiar, orientar e conversar com os trabalhadores. E muito antes da NR1, e mesmo que a NR1 não esteja valendo, existe uma disposição na NR17 que diz que todas as empresas que não forem micro e pequenas, tiverem mais de 10 empregados, têm que capacitar os ocupantes de chefia sobre como orientar os trabalhadores, como incentivar o trabalho em equipe. Eu peço, quando eu recebo denúncia da assédio, me traz essa capacitação. Ou ela não vem, ou ela vem na semana que eu pedi. Agora eu reduzi o prazo, dava 10 dias úteis, eu baixei para 5, para ver se não dá tempo do cara trazer. Mas veja, a prova da falta de gerenciamento é que o cara traz naquela semana. Fiz, hein? Quase me enganou. Então, vejam, o instrumental é importante para a realização de qualquer tipo de trabalho, gente. Não dá para jogar. Você tem que verificar se o apoio de ferramentas também é adequado. Se você disponibiliza para esse trabalhador as ferramentas necessárias para a realização do trabalho. E muitas vezes a ferramenta é a capacitação, é como abordar o cliente, é como sair de situações difíceis. Esse ferramental tem que ser visto à luz de cada tipo de atividade que a empresa tem. Senhores da área de segurança, esse é o dever de casa. Tá? Outra hipótese, relações interpessoais, eu estou acabando, relações interpessoais deficientes. O que é isso? Comportamento inaceitável, assédio sexual, assédio moral. O assédio sexual pode ser 2 categorias. A chantagem, que é aquela em que uma pessoa específica, normalmente detentor de um poder de comando, exerce sobre pessoa específica. E nós temos o ambiental. Qual é esse? É um ambiente tão descontrolado ou tão hostil do ponto de vista das relações, talvez tenha aquele chefe ou aquele dono grosseiro, em que você permite que se torne natural e habitual esse tipo de procedimento inconveniente. É um ambiente ruim para qualquer um. Normalmente ninguém para nele. É um fato. E nós temos, de maneira geral, as outras formas de assédio ou violência psicológica, o mobbing. Compreende o quê? Todas as formas sutis de violências ou de agressões, como, olha, não bateu a meta, eu vou te mandar embora. Cara, quer mandar embora? Manda. Mas adote uma forma para estabelecer com educação que a meta é importante, ela é razoável e as consequências que ela tem. Não deixa o cara com a faquinha no pescoço para parecer macho. Fazer ameaças. Eu vou te remover para outro local. Vou te transferir. Vou te dar um isolamento. Eu peguei casos de pessoas que ficaram trabalhando, entre aspas, sentados em uma cadeira, num canto de uma sala, sem qualquer tipo de equipamento, vendo os colegas passarem durante jornada de 8 horas por dia. Aí depois, a empresa toma uma reclamação trabalhista, a culpa é do juiz do trabalho, que é pró-empregado. Pense na humilhação do ser. Senta aí. Uma grande fabricante de bebidas, ela tinha o hábito de fazer reuniões com seus representantes comerciais. Ela é uma brincadeira, que brincadeira saudável. Colocava todos os representantes do Estado na sala e o último passava a metade do dia com um chapeuzinho na frente escrito burro. Não acreditam, mas existe.
A maldade humana é capaz de muita coisa. E acho engraçado. Tá? Discriminação. São várias formas de violência que a empresa tem que se atentar e procurar identificar. Falta de claridade das regras. O trabalhador não compreende claramente quais são suas regras de trabalho e as responsabilidades que são atribuídas. Eu vejo muita empresa, por exemplo, que ela solta um código de ética. Olha, agora temos um código de ética de combate ao assédio. Tem 280 páginas, você entrega para o cara e fala, pode ler. Tá? Olha que beleza. Eu vou dar uma outra. Procedimento de trabalho. Né? Tem a ordem de serviço, a famosa ordem de serviço. O cara pega uma ordem de serviço para um trabalhador rural e ele coloca junto do tratorista, de todo mundo. Ele faz um livro de 4 páginas, que eu, quando começo a ler a ordem de serviço, eu paro no 3º parágrafo. Ele quer que um trabalhador rural cansado leia, tenha conhecimento e execute com perfeição aquela ordem. Parabéns. Veja, não é eficiente. A claridade da informação, e não são muitas no âmbito das relações de trabalho, mas são as precisas, têm que ser implementadas. Tá? Gestão deficiente de mudança. Quantas empresas não vão fazer transformações estruturais, fecha aqui, muda ali, e ninguém fica sabendo de nada? O trabalhador, pela lei, não é obrigado a palpitar sobre isso, mas ele deve ser informado com dignidade sobre as potenciais mudanças, sobre o que pode acontecer. A surpresa não é boa. Inclusive, existe convenção do trabalho ratificada pelo Brasil que diz que os sindicatos têm o direito de ter prévio conhecimento das mudanças que vão implicar alteração no quadro de trabalho, alteração do modo de trabalho. Mais uma ação que eu entrei, ganhamos, mas ainda está caminhando, vai chegar, um dia vai chegar. Né? O que acontece? São os problemas que a gente não pode deixar só para ações. A gente tem que partir para ações próprias para prevenir isso. Violência por parte de terceiros. Muitas empresas esquecem que seus empregados lidam com terceiros. Tá? Foi mencionado o caso da professora. Ela tem que ter, o estabelecimento tem que ter uma noção de que a violência é um fator que gravita em torno de um professor e de outras profissões. O motorista de caminhão pode ser assaltado, o agente penitenciário. Gente, eu fiz uma vez um procedimento num presídio do Estado de São Paulo, em que eles, assim, escuta, mas não tem o risco, mero risco, não é muito, mas de ter uma rebelião e o cara morrer? Doutor, a gente não considerou isso, o médico. A gente não considerou isso como um risco muito relevante. Falei, tá. Doutora, a senhora precisa dar mais aula nas faculdades de medicina do trabalho. Eu vou chegar aqui, vou machucar alguém, mas eu tenho que falar. Mas, enfim, a violência é um fator e tem que ser considerado. Mas, doutor, desse jeito ninguém trabalha, porque eu não vou conseguir impedir isso. Não, impedir não vai, mas você vai reconhecer que isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Importante, e esses fatores podem acontecer, não é de forma isolada. Normalmente, eles acontecem de forma combinada. Então, você pode ter um trabalho exaustivo somado à falta de informação sobre a regra. Você pode ter um ambiente de violência externa somado com um ambiente que é violento interno. Elas podem se combinar. E aí o que tem que ser feito? O primeiro passo, como mencionou o doutor Gustavo, é identificar esses perigos e avaliar esses riscos à luz das situações concretas postas em trabalho. Postas, tá? De acordo com a dinâmica daquela atividade de trabalho, particular daquele empregador, daquele empresário e das respectivas atividades que mantém. Quantificar o risco. Quantificar o risco, sabe que o risco nunca é eliminado. O risco, ele sempre deixa um percentual. É uma matriz em que você tem a probabilidade de um lado e o impacto do outro. Você faz um mapinha, né? Quem aqui é da área de segurança do trabalho?
Conhece esse mapinha de risco, né? Usa uma, tens alguns aqui. Sabe usar a tabela mesmo? Tem certeza? Você já olhou se aquele modelo que você usa é o mais apropriado? Pensem nisso, porque ele tem que ser assertivo. Ele tem que ter uma correlação de força própria e ajustada àquela realidade, e não um chutão de verde, vermelho e amarelo. Tá? E é importante, como mencionou o doutor Gustavo, inserir os trabalhadores no processo. Mas inserir o trabalhador nesse levantamento do risco, nessa percepção da realidade, tem que ser feita de forma metódica. Pode ser com o apoio da CIPA, dos representantes, mas que seja metódica. Não é questão, gente, o que você acha do seu dia de trabalho? Alguém vai falar que está ruim no momento atual? Não, você tem que tentar pontuar esses riscos concretamente e extrair dos trabalhadores as suas maiores dores em relação ao trabalho. Isso tem que ser feito de forma metódica. E uma vez identificados os riscos, a gente passa para o quê? Para o seu gerenciamento. Seja no aspecto preventivo, detectei, não tem, mas tem essa possibilidade. Então, nós já vamos atuar preventivamente para que ele não aconteça. Vamos melhorar o canal de comunicação. Ou, olha, está acontecendo mesmo, precisamos de ações corretivas concretas, planejadas e com cronograma de cumprimento. Terceiro passo, também mencionado pelo Dr. Gustavo, é a avaliação e a revisão periódica, dentro de um procedimento de melhoria constante. Tá? Eu estou caminhando para o final, e para não assustar ninguém, essas ações, gente, primeiro, elas estão previstas há muito tempo. Segundo, elas só vão ser cobradas com maior destaque a partir do ano que vem. Mas lembre-se que as outras normas estão valendo, tá? E há caminhos. Mas vejam, as ações a se adotar, elas vão sempre variar de acordo com o tipo de risco e o nível de exposição dos trabalhadores, o grau de exposição. Vão variar também de acordo com o porte das empresas. Isso é natural, não é para assustar. Às vezes, uma empresa pequena vai fazer ajustes simples, mas eficientes, talvez com uma facilidade muito maior do que uma empresa de grande porte. Qual é o desafio aqui? É mudar a cultura empresarial, como nós já ressaltamos. Compreender a importância da prevenção e da proteção da saúde psicossocial, entrar na cabeça do empresário. Como que isso vai ser feito? É um papel que também passa por vocês, por todos nós aqui, pelo direito, pela área de segurança, pelo RH, por todos aqueles que lidam com as estruturas e staffs da empresa até a alta governança, para convencê-las da importância do tema e dedicar uma maior atenção. E precisamos, gente, e aqui eu faço uma crítica geral, embora haja profissionais especialmente qualificados, é muito necessário que os profissionais de apoio, normalmente multifatorial, como mencionado, conheçam com profundidade os fatores de risco psicossocial. Sejam profissionais qualificados e que se qualifiquem. E eu devo dizer, pela minha experiência diária, que técnico de segurança e médico, porque o engenheiro fica correndo por fora nessa daí, estão muito aquém do que deveriam nessa matéria. Me desculpem a sinceridade, mas não detectam uma trava, um dormente na frente do olho. Os técnicos também têm falhado, porque você pega aquele modelo pronto e, olha, ninguém analisa papel por peso, ou, hoje, né, por número de PDF, sim por conteúdo. Nós precisamos qualificar e melhorar muito a qualidade dessas nossas avaliações ambientais, para que elas efetivamente detectem problemas e apontem soluções. E uma mensagem de apoio
àqueles que vão conversar com seus empregadores ou aos próprios empregadores. O empregador tem direito de exigir a prestação do trabalho. Um certo nível de pressão é aceitável e até desejável no âmbito das relações para atingir resultado. A doutora Érica não vai me deixar mentir, é isso, né, doutora? Então, esse nível é aceitável. Tá? Determinar a forma de execução do trabalho de acordo com os padrões da empresa também é válido. Avaliar desempenho também é válido. O enfrentamento das questões psicossociais não interfere nesse poder diretivo, mas ele orienta caminhos sobre a forma do seu exercício. Pode ser feito dentro do ambiente saudável, que respeite a condição humana, que respeite a dignidade dos trabalhadores e, principalmente, todos os estabelecimentos, empresas e empregadores que implementam esse tipo de medida, eles elevam o seu grau de maturidade e governança enquanto empresa. Melhoram desempenho, eficiência, resultado. Não tem como não melhorar. Você sai do caos para organização produtiva, com respeito. Geram riqueza, elevam o valor de mercado da empresa e, enfim, trazem um justo retorno econômico e financeiro para o seu investidor. Muito obrigado.